Então, meus caros, hoje nós vamos falar sobre o direito de ação. Nós vimos até agora tratando a respeito da jurisdição e vamos agora falar sobre o direito de ação. No início da disciplina, eu lhes disse que a teoria geral do processo ela se dedica ao estudo de 3 institutos, basicamente: a jurisdição, a ação e o processo. Tudo gira em torno da jurisdição. A ação provoca o exercício da jurisdição. O processo é um instrumento por meio do qual se permite o exercício da jurisdição. E aí, por conta disso, nós começamos estudando a jurisdição. Complementamos o estudo da jurisdição com a competência, que concluímos na aula passada, e vamos concluir a disciplina, finalizar a disciplina hoje com o estudo do direito de ação, como estava lhes dizendo. Bom, os senhores devem se lembrar que uma das características da jurisdição é a inércia da jurisdição. A inércia da jurisdição, que nós encontramos referência normativa no artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Nós vimos que tem alguns poucos casos em que o juiz pode dar início de ofício aos procedimentos, como na restauração de autos, por exemplo, como na arrecadação de bens na herança jacente, na arrecadação de bens do ausente e por aí vai. Poucos casos. Tirando esses poucos casos expressamente previstos em lei, o processo somente pode ser iniciado por iniciativa da parte interessada. O Estado não pode dar início de ofício, ele precisa aguardar o requerimento, a providência da parte interessada. E a parte interessada, aquele que vai a juízo reclamando a intervenção jurisdicional, solicitando o exercício da função jurisdicional, ele acaba exercendo um direito constitucional. Nós vimos que uma das garantias fundamentais do processo é o acesso à justiça. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, toda pessoa que se sentir lesada ou ameaçada de ser lesionada quanto a um direito que titulariza, pode ir a juízo solicitando uma intervenção jurisdicional a fim de uma tutela reparatória ou preventiva, para reparar um dano que já sofreu ou para evitar a consumação daquele dano. Nós não podemos cogitar de óbices por qualquer esfera do Estado. Já tratamos disso aqui, seja pelo legislador, ali faz-se menção à lei na Constituição, seja mesmo pelo Executivo e até mesmo pelo Judiciário. É livre, portanto, o acesso à justiça. É corrente em sede doutrinária a afirmação que entre nós há um livre e universal acesso à justiça. Todos têm acesso à justiça. E aí, em complementação destas previsões, o artigo 3º do CPC, ele traz essa previsão: olha, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Uma redação muito parecida com a da Constituição, mas não exatamente igual. Veja que no texto do CPC ele não faz menção ali à lei. Não se excluirá da apreciação judiciária, uma abordagem então mais ampla. Como eu lhes dizia, essa restrição à vedação de óbices por parte do Estado não se direciona apenas e exclusivamente ao legislador, mas ao Executivo e ao Judiciário também, o Estado lato sensu, de modo que nós temos, portanto, um livre e universal acesso à justiça e a parte interessada, portanto, pessoa que se sinta lesionada ou ameaçada em vias de ser lesionada, justo receio de ser lesionado, ela pode a juízo pedir
como eu lhes disse, uma tutela ou reparatória de um dano já ocorrido, ou preventiva de um dano que está em vias de ocorrer. Pois bem, e como é que a parte vai a juízo? Aí que chega justamente o nosso ponto. A parte vai a juízo exercendo o direito de ação. O acesso à justiça é uma previsão constitucional no sentido de que todos podem acessar a justiça, porque não será criado óbice, uma garantia constitucional. Todos têm, portanto, o direito de ação. Todos têm o direito de acionar o Poder Judiciário para o exercício da jurisdição. Todos têm o direito constitucional de acionar, de dar início ao exercício da função jurisdicional. É isto que significa o direito de ação. O direito de ação está, portanto, inserido nesse artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nós veremos que há uma relação de abstração e de concretude entre alguns elementos do direito processual referente a esse direito de ação, né? Então, o direito de ação ele está no plano mais abstrato, a nível constitucional. Todos titularizam esse direito de ação. Até o nascituro, né? Até o feto na barriga da mãe titulariza o direito de ação. Mas nem todos os exercitam na prática. Nem todos conseguem o exercitar sozinho, alguns precisam de uma complementação, de representação. Nós veremos isso com o estudo adiante. Aqui mesmo na aula de hoje e no decorrer da disciplina, existem institutos associados ao próprio direito de ação e também associado ao direito do processo, ao processo, que são a legitimidade associada ao direito de ação e a representação associada ao processo. Sobre o processo os senhores falarão melhor no próximo período. Então, o direito de ação está no plano mais abstrato, é um direito abstrato que todos titularizam, mas nem todos o exercitam. E aquele que consegue o exercitar, aquele que realmente vai em concreto a juízo, ele propõe uma demanda. Então, a demanda, ela é a ação exercitada. Demanda é o instituto do exercício do direito de ação. Lhes dou um exemplo. Minha filha, ela tem 7 anos. Ela tem o direito de ação. Mas ela nunca exercitou o direito de ação. Então, em que pese ela ter o direito de ação, como ela nunca acionou o judiciário, ela nunca provocou o Poder Judiciário reclamando uma providência jurisdicional, ela nunca demandou, ela nunca exercitou a demanda, mas ela tem o direito de ação. Ela sabe que a qualquer momento que ela sofreu dano, ou ela estiver em iminência de sofrer um dano, um justo receio de sofrer um dano, ela pode ir a juízo, solicitar uma providência jurisdicional. Então o direito de ação está no plano mais abstrato, ao passo que a demanda é o exercício em concreto do direito de ação. E há ainda uma relação da demanda com um ato processual. Esse ato processual, os senhores verão em processo civil 1, daqui a 1 ano. Estou só fazendo aqui uma relação, tá? Que é a petição inicial. A demanda, para ser exercida, ela precisa de um ato processual para dar início. As partes se comunicam com o Estado juiz, essencialmente, no grosso, por petições. E tem uma dessas petições que dá início ao processo. É a petição inicial. Então, a petição inicial materializa a demanda. E a demanda materializa o direito de ação. Essa é a relação que eu lhes dizia de abstração, ação, está no plano mais abstrato, demanda está num plano intermediário e a petição inicial está num plano mais concreto. Agora com o processo eletrônico fica mais difícil um pouco de você dar esse exemplo que eu lhes darei agora, mas
Há um tempo atrás, enquanto tínhamos autos físicos, sem autos eletrônicos, ficava mais fácil de passar essa ideia que eu quero passar de abstração e concretude. O direito de ação, como eu lhes disse, está no plano constitucional. Até o nascituro tem. Até quem não nasceu ainda tem o direito de ação. O direito resguarda. A demanda é o direito de ação exercido. Então, nem todos que têm o direito de ação o demandaram. Qualquer um dos senhores que nunca tenham sido autor, nunca demandaram, que nunca formularam uma demanda, nunca formularam um pedido. Nós falaremos disso aqui adiante, já já. Então tem o direito de ação, sabe que quando precisar podem contar com o judiciário, uma tutela jurisdicional, para reparar um dano ocorrido, para evitar a ocorrência de um dano em iminência de ocorrer. Mas quando exercitam, é a demanda. Mas ainda assim, quando você exercita a demanda, você não vê a demanda. Demanda ainda é um instituto teórico, abstrato. Ainda que seja mais concreto do que a ação, porque é o exercício do direito de ação, você não vê. Você não embrulha para presente uma demanda, né? Mas a petição inicial, você consegue imprimir. A petição inicial é um ato, né? A petição inicial é quem dá vida à demanda. Então, como é que a demanda sai do computador, toma vida? Quando você imprime ela, assina e leva para o Poder Judiciário. Aquele conjunto de folhas de papel é a petição inicial, que é a representação da demanda. Então, quando a gente tinha os autos físicos, né, esse ato físico, ficava mais fácil de demonstrar essa relação de abstração e concretude, porque ali você pegava o papel e via, estava no plano concreto. Agora, com o arquivo em PDF, fica mais difícil do aluno perceber isso. Mas é exatamente isso, há uma relação de generalidade, abstração e concretude entre o direito de ação, demanda e petição inicial. Ok? Então a gente termina aqui essa introdução ao direito de ação.